Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Vida Continua, um projeto desenvolvido pela Unicred Porto Alegre, a instituição financeira da saúde, que trata sobre doação de órgãos nessa primeira temporada, um tema que faz parte da responsabilidade social da instituição há uma década. E eu sou Andresa Vargas e quem está conduzindo esse momento comigo é Tatiana Runchi. Muito obrigada, Deza. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast A Vida Continua. E como a Deza muito bem disse, nós já falamos sobre este tema há 10 anos na cooperativa, porque nós acreditamos que esse é um dos atos mais cooperativos que pode existir. E, além disso, ele tem tudo a ver com o propósito da Unicred Porto Alegre, que é cooperar com vidas e inspirar futuros. E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje aqui, né, Deza? Exatamente, a gente tem uma convidada muito especial hoje, Tati, que ela vem com uma história cheia de emoção, muita coisa para contar. Nós estamos aqui entusiasmadas e ansiosas, né, Tati, para saber um pouquinho mais dessa história. Então, confere aí quem é a nossa convidada e acompanha tudinho com a gente. A nossa convidada de hoje, ela tem muitos papéis na vida dela. Entre eles, ela é professora universitária, também é psicanalista e integra a comissão de ensino do projeto Associação Científica de Psicanálise. Além disso, é doutoranda em Relações de Trabalho pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalha como profissional da equipe da Generar Reprodução Humana. Ela tem ainda um outro papel, que é o de mãe. E esse papel tem tudo a ver com aquilo que nós vamos conversar hoje aqui com a história dela. Histórias em família geralmente nos emocionam, né? E quando a gente fala em amor condicional, a gente pensa no amor da mãe para com os filhos e também do amor dos filhos para com os pais. E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. A Cláudia Concolato, que está aqui conosco no estúdio hoje, em 2021 recebeu 60% do fígado do seu filho. E ambos protagonizaram o primeiro transplante intervivos da Santa Casa de Misericórdia, que é uma instituição da área da saúde aqui na cidade de Porto Alegre. Cláudia, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e a gente já quer começar a ouvir, né? Já estamos emocionados com tudo que pode vir por aí, mas queremos saber um pouquinho de como que aconteceu esse momento, como foi para ti, como mãe, receber a doação do teu filho. Oi, gurias, é um prazer estar aqui hoje para compartilhar com vocês e com as pessoas que estão nos ouvindo, né? Essa história que não é só minha e da minha família, mas é uma história que marca também, né, a instituição que fez o nosso transplante, que é a Santa Casa aqui de Porto Alegre. E eu acho que marca também o nosso estado, vai abrindo possibilidades outras para o transplante, que é o transplante intervivos adulto, né? Essa equipe que nos transplantou, ela já tinha transplantado muitas crianças, né, e adolescentes, porque é mais fácil esse transplante do pai ou da mãe ou de alguma pessoa próxima, um parente próximo, adulto, doar um pedaço menor do seu fígado, né, para um serzinho pequeno, então precisa uma porção menor. Mas quando a gente está falando desse transplante entre adultos, né, o receptor, que no caso fui eu, né, necessita de um percentual maior, assim, do fígado, e tem toda uma anatomia que não dá para cortar o fígado em qualquer lugar, enfim, então a porção maior do fígado do doador, ele precisa vir para o receptor. E se a gente faz um transplante do adulto para uma criança pequena, é o inverso, a porção menor, né, normalmente do fígado vai. Então, é uma história muito bacana e que diz respeito a uma comunidade muito maior do que a minha família, né. A nossa história começou quando eu descobri que eu precisava de um transplante de fígado, que foi em 2018. Eu tive um tumor no fígado, causado por uma doença muito rara, né, que produzia uma bile mucinosa, como eles dizem, que é uma bile espessa,
e isso atrofiava, né, as minhas vias biliares. Eu tive um tumor de vias biliares, né, e era uma doença, como ela tinha nascido comigo, ela não tinha cura, né, então eu precisava de um órgão novo e saudável, então eu fiz uma primeira cirurgia, tirei 70% do meu fígado, que aí então foi descoberto que era um fígado muito doente, e eu levei 3 anos, entre 2018 e 2021, para restabelecer a minha saúde e ficar em condição, de ser, transplantada, né. Então eu tive intercorrências nesse meio, eu encontrei uma bactéria hospitalar, eu tive um período que eu fiquei 7 meses internada sem vir para casa, né. Eu morava no interior, eu tinha uma carreira profissional, era, né, morava, numa cidade perto de Passo Fundo, em Marau, e vivia minha vida lá, né. E a gente precisou se mudar, porque o recurso estava aqui, era um recurso, eh, cotidiano. Eu fiquei 3 anos muito doente, né. Quando eu consegui sair do hospital, eu fiquei 1 ano em internação domiciliar, tomando antibiótico todos os dias, então eu precisava estar aqui em Porto Alegre. Então a gente mudou a nossa vida, e por conta disso tudo. Quando eu soube que eu precisava transplantar em 2018, na época os meus filhos estavam, o mais velho, o Franco, com 16 anos, e o mais novinho com 4, né. E o meu filho mais velho disse, "Mãe", e quando a gente contou para ele, eu e meu marido, ele disse: "Mãe, o fígado é um órgão que pode ser doado por uma pessoa viva, e eu vou ser teu doador", porque ele era um menino muito inteligente, estava no ensino médio, mas sempre foi um guri muito inteligente, e ele já tinha ido entender o que estava acontecendo. Ele te disse isso Ele que quando me ele tinha disse, 16 quando ele tinha anos. 16 anos, e daí ele me disse: "Porque a única coisa que precisa, mãe, é ter o mesmo tipo sanguíneo, e eu tenho o teu tipo sanguíneo". Ele já tinha todas as Todas as informações. Querido. E eu vou ser teu doador, né. E na época o doutor Calil, que é o chefe da equipe que nos transplantou e era meu médico, fez minha primeira cirurgia, eu disse pra ele isso, assim, fui numa consulta e falei, e ele me disse: "Sim, Cláudia, é verdade, enfim, mas assim, essa não é nossa opção agora, teu filho menor de idade não podia ainda doar, tinha uma série de coisas", e ele, me disse: "Tu precisa ficar boa primeiro e depois nós vamos ver o que que a gente vai fazer". Bem, e aí as coisas foram andando, e quando a gente chegou num ponto que agora precisávamos fazer o transplante, eu transplantei ainda na pandemia, né, foi logo na retomada, assim, dos transplantes, porque a gente não tinha mais tempo para esperar, precisávamos transplantar, mas a primeira movimentação da equipe foi me listar, né. Mas como eu tinha uma doença de fígado muito rara, é o meu fígado, ele funcionava para algumas coisas e não para outras, e para ti entrar na lista, tu precisa ter uma medida lá que eles chamam de indicador MELD. E tu tem que ter um MELD, sei lá, acho que em torno de 20, para te poder estar nas prioridades do transplante, que era o lugar que eu precisava estar. Mas o meu MELD era muito baixo, por conta da raridade da doença, ele era 8, por exemplo. E 9, eu acho. 8 é o mínimo e o meu era 9. Então eu nunca ia ser transplantada, né. E aí os médicos tentaram especificar e pedir um caráter de prioridade, a gente não conseguiu. E a gente precisava recorrer para o transplante intervivos, e só aí que eles aceitaram avaliar o meu filho, que daí na época já estava com 18 para 19 anos, assim, quando a gente foi começando a tramitar isso, né. E aí o doutor Calil me disse: "Então agora nós vamos ter que partir para essa possibilidade, porque não é fácil, né, gurias, vamos nos colocar no lugar da equipe que vai Sim. operar um jovem que era meu filho, saudável, né, assim, rígido, e, porque é uma cirurgia grande, né, arriscada, tem seus riscos. Eu mesma tinha passado por essa cirurgia que se chama hepatectomia. Quando eu fiz a minha primeira cirurgia para retirada do tumor, eu sabia, como era a recuperação, eu também tinha essa dimensão toda, né. Mas a gente chegou num ponto que a gente não tinha escolha, né. E aí o Franco foi para avaliação, né. Ele foi, começou o processo de avaliação. Isso é muito importante a gente dizer, que é um processo muito sério, né, que mesmo que ele quisesse e dissesse: "Eu vou ser", não era uma decisão que dependia da gente. Ela começa a ser uma decisão individual e de família, né, mas isso não é suficiente para que o transplante aconteça, né.
Então tem toda uma avaliação médica que precisa ser feito para a gente mitigar os riscos, né, do doador, e uma avaliação que é psicossocial, que é psicológica mesmo, então a gente passou por tudo isso, com a equipe de psicólogos lá da Santa Casa, né, entrevista com os médicos que era a mesma equipe que me tratava. Obviamente eles conheciam a nossa estrutura familiar, eles sabiam como a gente vivia, porque já estávamos há 3 anos nessa convivência com eles, que durante um tempo era diária mesmo, assim, porque eu estava lá no hospital e a gente foi também se conhecendo enquanto sujeitos ali, e eles foram entendendo essa estrutura toda, né. E aí a gente teve o sim, né, de que o Franco era apto e que a gente poderia realizar, né, o transplante. E aí a gente transplantou no dia 5 de junho de 2021, né, foi num sábado de manhã, foi agendado num sábado de manhã para que pudesse ser feito com toda a calma, assim, foi uma cirurgia que envolveu em torno de 20 profissionais, assim, né, entre médicos, enfermagem e toda se trabalha com 2 salas de cirurgia concomitantemente, né, eh, bom, isso foi a nossa história, né, e foi, eh até aquele momento, assim, dos percalços que eu tive de saúde, a cirurgia do transplante foi a melhor, a mais tranquila de todas, assim, foi uma cirurgia muito longa, né, eh, que começou eu fui para o centro cirúrgico às 5 da manhã e eu saí quase à meia-noite, né, uma cirurgia muito longa, porque eu já tinha tido 2 cirurgias ali no fígado, eu tinha, uma série de coisas, então uma cirurgia mais delicada por conta da, né. Nunca é um fato isolado, Nunca, né. é uma condição toda, né. Mas o meu filho deu alta, a gente operou no sábado, ele deu alta na quarta-feira, né. E eu dei alta com 1 semana, eu nunca tinha tido uma internação tão rápida. E o doutor Calil sempre me conta que quando ele foi me ver a primeira vez lá na CTI, ele me disse que eu sorria o tempo inteiro, ele disse: "Foi a primeira paciente que eu vi que estava com dor", porque é uma cirurgia que Claro. dói e que ria, né. É que o transplante pra mim, e eu já escutei isso de outros transplantados, ele é como uma mágica, mais ou menos assim. Porque embora tu esteja com dor de cirurgia, tu começa a sentir que teu corpo tá funcionando melhor, assim, né. E isso, a mágica, ela tá aí, assim, porque tinha uma série de sintomas, desde a minha cor, uma série de coisas que passa. Aquilo passa, assim, a gente teve uma recuperação muito bacana, muito legal, assim, né. Todo mundo fala e a gente sabe que o transplante ele não é a cura, ele é um tratamento. Mas ele é um tratamento que te bota numa outra qualidade de vida, entende? Eu realmente, pra mim, a experiência foi de uma mágica, assim, né, que se operou. E afora, né, essas questões, assim, o fato de ter recebido o órgão do meu filho, desse gesto dele como ser humano, né. Eu me emociono, vou me Não tem como emocionar não se E emocionar. como a vida não? toda, né. E justamente te ouvindo, Cláudia, eu fico pensando, como é que foi nesse primeiro momento que o Franco te disse isso? Aliás, um beijo pro Franco. Eu não o conheço, não nós duas, né? Nossa não nos conhecemos, admiração, né. mas o nosso carinho É. ao Franco e a toda a família, né? Obviamente. Mas assim, no momento, ele lá com 16 anos, tu te vendo nessa situação toda, e o teu filho chega e te diz que vai ser o teu doador, como é que foi o sentimento naquela hora pra ti? Pois é. Eu recebi eu recebi esse presente dele desde o primeiro momento, e eu acho que uma coisa entre eu e ele, assim, que me ajudou muito, é porque eu faria a mesma coisa, não só por ele, mas pelos meus pais, por exemplo, pelos meus irmãos, pelo meu esposo. Eu acho que essa coisa que é um pouco do meu jeito, que é um pouco do jeito dele, que não são todas as pessoas que têm e tá tudo bem, né. Porque isso depende muito de cada um, né. Eu acho que isso me fez receber. Eu compreendi de imediato o gesto dele, porque eu entendi que não era só por mim, que era por ele também, né. Que ele queria fazer porque eu sou a mãe dele e eu era uma pessoa importante na vida dele, ele era muito jovem, né, a gente fica pensando assim,
como que é a experiência de perder um pai e uma mãe, a gente é adulto, né, eu tenho 50 anos, perdi muito recentemente meu pai e é uma experiência difícil pra gente. Pensa lá com 16 anos como é que é, né. E nós tínhamos um mano que tinha 4 anos, era uma criança bem pequenininha. E eu acho que foi isso, assim, que o Franco também pensou e hoje ele me diz isso também, né, que foi pensando nele, que foi pensando no pai, no irmão, assim, então não tinha que ver só com: "Eu vou doar algo para minha mãe", não, "Eu vou fazer algo por mim também, por nós, né, para as pessoas que eu amo". É uma forma de nutrir o amor que existe na família, né, assim, retribuir: "Poxa, a minha mãe me deu a vida e hoje eu tenho a oportunidade nas minhas mãos de também fazer com que a vida dela siga", né, então, que legal, assim, nossa admiração, realmente, É. assim, Franco mora no nosso coração, né. E foi porque eu acho assim, né, gurias, que todos os desafios que a gente vive na vida, eles dependem muito da forma como a gente vai lidar. E o que a gente também se sente ganhando, mesmo com as coisas mais difíceis que a gente vive, né. E a gente, eu acho que pôde extrair, assim, coisas importantes, como isso que tu tá falando, assim, né. Reconhecer a potência dos vínculos que a gente tinha conseguido estabelecer na nossa família, eu e meu marido, entender que isso é o maior patrimônio que a gente pode deixar para os filhos, né, construir um homem de bem, né, que tenha um caráter, que seja capaz de fazer saber, assim, discernir, né, entre o que eu tenho que fazer e o que não. E tem uma história, assim, que é ainda mais, bonita, né, além do fato do Franco ter nascido no dia 27 de setembro, que é o Dia Nacional da Doação de Órgãos, é uma coincidência enorme, né. Mas o Franco, ele sempre quis fazer direito, né, ele tinha isso na vida dele, ele estava terminando a escola no ano que eu fiquei doente, e ele tinha uma certeza desde pequenininho que ele ia fazer direito e que ele tinha desejo de, ser juiz. E tudo isso fez o Franco enveredar por um outro caminho, e hoje ele é estudante de medicina, ele estuda na faculdade da Santa Casa, né, tá terminando a metade da faculdade, e ele, tá muito feliz e realizado, assim, com esse rumo, né, ele se encontrou na medicina, assim, e ele, não teria encontrado esse caminho se a gente não tivesse atravessado tudo isso, porque teve bastante que ver com isso, assim, sabe, com essa relação, com ele ver, assim, o que a medicina pode operar na vida das pessoas e como é que é trabalhar na área da saúde, enfim, né. Então, eu acho que todas essas coisas que a gente foi considerando significativamente boas, nos ajudaram aí a perseverar e a atravessar os momentos mais escuros, assim, né, os momentos de mais incerteza, mesmo a decisão, assim, antes de eu transplantar, eu perguntei, né, o meu marido sabia e a gente sempre falava sobre isso, mas quando chegou perto, né, de: "Bom, o Franco vai começar a ser avaliado", obviamente eu tive uma conversa privada com o meu marido e eu disse pra ele: "Como é isso pra ti?", né, porque ia estar lá a esposa e o filho e a gente, opera e transplanta apostando no melhor, né, até porque eu também não tinha muita saída, ou eu transplantava ou eu ia morrer, a gente não sabia quanto tempo, mas era certo isso, assim, né. Hã, bom, a gente teve que conversar, né, e eu tive que perguntar pra ele: "Tu tá de acordo? Como é que é isso pra ti?", né. E a resposta dele foi uma resposta muito honesta, né, ele me disse: "Obviamente, se a gente tivesse outra escolha, né, eu preferia que fosse diferente, mas eu entendo que é uma coisa que a gente precisa fazer, e eu vou dar o suporte que a gente precisa", então a gente fez junto, assim, Sim, né. foi uma construção, É, né. nossa. E legal que, assim, a importância também da gente olhar para o copo meio cheio, né, porque muitas vezes quando a gente passa por essas situações, a gente tende também a ficar meio deprê e tudo, porque é uma situação muito difícil, mas vocês sempre enxergaram as oportunidades nesse caminho, então isso também tem muito a nos ensinar, né. Mas eu fiquei curiosa, porque eu queria saber se vocês já falavam sobre doação de órgãos antes disso tudo acontecer, né, pelo fato já, do Franco
saber, ter os conhecimentos, ele tinha a resposta na ponta da língua, assim. Então, já era uma conversa que vocês tinham, porque hoje a gente fala muito sobre isso também, Sim. né? Do quanto que a doação de órgãos depende de uma conversa em todo e qualquer lugar, né? Pra gente falar sobre a importância do tema, pra gente trazer mais clareza para todas as questões que envolvem um transplante e uma doação de órgãos, né? Então, fiquei curiosa com Claro. esse ponto. É muito importante, Tati, isso que tu coloca, né, porque teve uma época que eu não me lembro quando foi, e nem me lembro se meus filhos já eram nascidos, se o Franco já era nascido, mas houve uma época em que tu colocava na tua carteira de identidade se tu queria ou não ser doador de órgãos. Bom, naquela oportunidade, eu, Cláudia, me lembro como sujeito, assim, de falar para as pessoas, assim, né, que eu gostaria de ser, se acontecesse alguma coisa assim, né. Falei porque eu achava que todo mundo devia ser, mas eu não pensava, de forma nenhuma, né, que eu pudesse vir a precisar de um órgão doado. Eu não imaginava que isso fosse ser algo que eu precisasse. E eu acho que ninguém pensa, né, vocês estão aqui, a gente está falando sobre isso, aí mas tirando as pessoas que trabalham, que conversam em algum momento por alguma situação, não é uma coisa que a gente pensa, né. Embora a gente tenha muito mais probabilidade de vir a precisar de um órgão, do que estar na condição de poder ser um doador, que requer toda uma situação muito específica, a morte encefálica num determinado contexto, eh, assim, a família, né, consentir com a doação de órgãos. Então, eh, nós aqui temos muito mais chance de precisarmos de um órgão como receptores do que de sermos doadores. Mas não era uma coisa que passava pela nossa cabeça, né, isso não, a gente tinha, assim, uma pessoa muito próxima da nossa família, que era uma pessoa que eu conheci de pequena e era um rapaz jovem que tinha uma doença renal crônica, né, que, foi uma pessoa que sempre foi amigo da nossa família, ele era médico, depois ele, né, se formou, e ele fez 2 transplantes renais, e aí era uma história que a gente conhecia, mas mesmo assim isso não era uma coisa que me fazia pensar: "Bom, e se um dia isso acontecer na minha família? Conosco?", não me passava isso pela cabeça, Uhum. né. É o tipo da coisa que a gente pensa lá no outro, né? Não vai acontecer aqui em casa. E antes tu citaste na tua fala, Cláudia, dos momentos obscuros, né? Dos momentos mais desafiadores nessa caminhada. Em algum momento vocês pensaram em desistir? Não, Não. não. A gente nunca pensou, e a gente nunca pensou na possibilidade, assim, de que eu não fosse sobreviver. Eu mesma, assim, nunca em nenhum momento eu tive medo, assim: "Eu vou morrer", né. Não me passava pela minha cabeça. Eu às vezes escuto, assim, né, o termo que se usa depois que tu transplanta é sobrevida, né. É considerado que é o teu tempo de sobrevida. Pra mim é uma palavra tão estranha, assim, né, porque eu não vejo que eu esteja sobrevivendo, assim, para mim eu tô vivendo e o transplante é um capítulo na minha vida, assim, que transformou as coisas, né. Faz eu estar aqui hoje, faz eu ter um engajamento com a própria causa da doação de órgãos e falar sobre isso e me aproximar de pessoas que trabalham com isso, porque a gente se sente, eu me sinto e muitos transplantados, não todos, mas muitos se sentem assim, a gente sente que é um compromisso que nos transcende, né. Porque a gente sendo uma doação inter vivos ou sendo uma doação de um doador falecido, tu precisa do sim de alguém. Alguém tem que dizer sim pra ti, né. Então, a gente compreende que o compromisso que a gente tem com aquela pessoa que te disse sim, com aquela família doadora que te disse sim, é esse compromisso de não deixar isso só com a gente. Porque o que a gente recebe é a doação inter vivos ou a doação de doador falecido é um gesto muito maior, do que algo que pode acontecer e ficar só numa pessoa, né, porque a gente imagina assim, embora eu não tenha, transplantado em lista com um doador falecido, eu vivi toda aquela questão, assim,
nós vamos te listar, a lista funciona assim, a partir de hoje você não pode sair a mais do que 2 horas de distância de Porto Alegre, você tem que ter seu celular sempre contigo, se a gente te ligar vai ser assim, tu vai ter tanto tempo para chegar no hospital, tudo, eles te ensinam até assim, quando tu chegar tu vai ficar numa sala tal, depois tu vai tomar um banho, vai ser assim, eles te ensinam tudo isso, Um passo né? a passo. Então, mesmo que eu não tenha vivido a coisa de dizer, bom, agora eu tô em lista e eu preciso esperar um doador, eu imaginava como vai ser isso, assim. Eu pensava, porque o médico, a doação do meu filho não era a nossa primeira opção. Então eu ficava pensando como que é você ficar, eu estava internada em casa, mas eu estava, né, eu tinha um catéter, eu recebia medicação todos os dias, e eu pensava, por quanto tempo eu vou ter que ficar esperando, todos os dias, que alguém seja compatível comigo e que a família diga sim. Então, a quem tá em lista, todos os dias, a gente sofre essa angústia, assim, de tu saber que a tua vida, o teu desejo de viver, ele não depende de ti. Não é uma coisa que tu possa fazer, né? Por isso é tão importante a gente ter um bate-papo como esse, que pessoas que nunca pensaram nisso possam pensar e que possam falar para suas famílias, porque é só a família que pode autorizar. Mesmo que tu tenha manifestado teu interesse em vida, não há nada, né, a família ela tem que concordar. E é um momento muito difícil, né, muito dolorido. E eu sempre conto, assim, que, bom, eu transplantei em 2021, em 2019 eu perdi uma tia muito jovem, com 56 anos, e ela teve uma morte encefálica. E os meus primos, doaram os órgãos, né, então a minha tia conseguiu doar os 2 rins e as córneas, e a filha dela, minha prima, que é uma prima um pouco mais jovem, assim, a minha afilhada inclusive, eu transplantei em 2021, em 2022 ela transplantou as córneas, Olha só, né. né? Então a gente fala que é uma história, muito legal, assim, que a nossa família já viveu de Sim. tudo com relação ao transplante. A gente tem doador falecido, a gente tem doador vivo, né. 2 pessoas transplantadas na família. Então a gente se sente, assim, com essa obrigação de falar sobre isso, né, porque tudo que a gente recebeu é muito maior do que a gente, né, e merece ter, essa voz porque a gente tem muita gente esperando. A gente conhece gente que tá em lista, a gente perde amigos, né, a gente vê outras pessoas ali, por exemplo, as pessoas que estão esperando um pulmão e o oxigênio e aquela luta para poder respirar, né. Gente que transplanta e não dá certo e precisa fazer um retransplante. São muitas as histórias que a gente conhece, né. E não à toa, por sabermos de todas essas histórias, né, de conhecermos também nessa caminhada que a gente veio se aproximando dessa causa da doação de órgãos, que a gente reforça aqui nesse espaço o quanto a gente quer ampliar a voz desta causa e a gente quer trazer histórias como a tua para servir de inspiração e para que a gente traga esse assunto para o almoço de domingo em família, para o momento com os amigos, que a gente discuta cada vez mais sobre isso. Me chama a atenção quando tu comentas, né, que a gente tem muito mais possibilidade de parar numa lista do que de fato de ser um doador. O quanto isso impacta, o quanto isso toca de verdade na gente e o que a gente tá fazendo, né, para isso. Então, que bom que a gente tem essa oportunidade de estar te ouvindo também. E, claro, né, eu fico aqui imaginando toda essa jornada para vocês e depois desse transplante, né, depois de tudo isso que vocês viveram em família intensamente, como é que ficou para vocês? Como é que segue esta relação? Não consigo. Eu imagino aqui 1000 coisas, né, de amor, mas compartilha um pouquinho com a Tá bem. gente. Eu até converso isso às vezes com os médicos, quando a gente tá falando. A nossa relação em casa, assim, a minha especificamente com o Franco, ou a do meu marido com ele, a do irmão com ele, ela não se alterou por causa disso, assim, né. Então, por exemplo, eh o Franco não tem privilégios em casa, né, assim, O humano nunca disse isso. o humano não. Ele não pôde sair mais ou menos vezes por isso, né?
É tão bonitinho assim, né, porque quando eu transplantei o mais velho, daí já estava com 7 aninhos, né, mas ele vivia até uma espécie de ciúmes, assim, porque o mano tinha me dado uma coisa, né, e daí um dia ele me disse assim, ele estava muito brabo, irritado, e eu conversando com ele: "O que que tu tem e tal?" Ele me disse: "Porque não me acontece nada na vida, eu nem precisei fazer transplante, eu nem precisei te doar." Ai, amado. Porque é essa relação de irmãos, assim, Aham. entende? Que fica, né, e que conto isso para dizer para vocês que as coisas seguiram como sempre foram lá na nossa casa, né. E a minha relação com o Franco, eu acho que ela não se transforma no sentido de que não sei se ela podia ser mais intensa do que ela sempre foi, entende? Essa coisa assim que, não é só porque a gente é mãe e filho, a relação entre os pais e os filhos, ela não se dá simplesmente porque, nasceu de mim, e é uma relação que a gente constrói e nem todas as famílias infelizmente, né, conseguem construir uma relação assim, né. A gente trabalhou por isso, eu e meu marido, a gente sempre se preocupou, assim, né, com a formação dos nossos filhos, e a nossa relação ela flui, ela é do jeito que ela é, assim, né. Preocupações, assim, eu tinha, né, medo, assim, eu tinha. Às vezes eu mesma, paro para pensar em alguns momentos, assim, e vou me lembrando, né, logo que eu acordei na CTI, o Franco estava no mesmo quarto de CTI que eu, assim, né, então a gente ficou um dia e pouquinho juntos lá. Eu fico pensando, assim, que porque não é uma decisão fácil, assim, né, eu recebi isso, porque eu sabia que eu precisava. Eu acho que foi depois, assim, que eu comecei a pensar, Que né, foi e pra claro, consciência e eu mesmo. confiava muito, né, na equipe, assim, eu conhecia a estrutura, então a relação eu acho que ela se mantém, assim, né, no fluxo que ela sempre teve, né. Obviamente a gente sabe que a gente fez uma coisa muito especial e o que a gente deseja é encorajar outras relações que precisem passar por isso, entre irmãos, entre, mães e filhos, entre pais e filhos, né, entre cônjuges, encorajar isso, assim, né, como uma coisa que é da vida, que acontece, né, porque a doença, gurias, é uma experiência muito difícil e os doentes, de maneira em geral, eles ficam muito sozinhos, né, porque é difícil para a pessoa saudável tomar consciência com a doença e com a morte, porque ela sempre vai te remeter à tua fragilidade, à tua vulnerabilidade. Então não é fácil que a própria família sustente os cuidados, que esteja junto, sabe. Ainda mais numa doença prolongada como a que eu tive e outras pessoas têm, né. Então, falar sobre o transplante é fundamental, porque é isso que vai permitir que as pessoas saiam dessa condição, mas entender que a pessoa que tá doente, ela tá numa zona escura, né, ela tá muitas vezes à margem, assim, da própria família, da sociedade que às ve lida com aquilo, mas assim, essa pessoa ela não consegue participar do dia a dia como ela participava, ela não consegue assumir as funções como ela conseguia, então tem que ter toda uma estrutura para isso, né. Quando vocês me apresentaram, vocês disseram que eu faço doutorado na URGS, né, em relações de trabalho, eu estava no meio do meu doutorado ali, né. Quando eu fiquei doente, eu fiquei um período todo de licença saúde, e quando eu retomei, eu mudei os rumos da minha tese, né, e eu estudo sobre a importância do trabalho para a pessoa em pré e pós-transplantes, né, porque o trabalho é uma coisa que sustenta a tua identidade, que te estrutura, então eu achei que não valia a pena eu desperdiçar o meu tempo, que não fosse para uma coisa que também pudesse ajudar a compreender essa situação dessas pessoas. Como as empresas lidam com isso, né. Esses dias me convidaram para ir numa indústria falar, né, fui eu e mais, 2 amigas transplantadas, conversar um pouco sobre isso com os trabalhadores que estão lá, então ajudar a entender esse processo dentro dos mais variados espaços de trabalho, assim, também e de convivência, que nem tu falou, o almoço de domingo, mas é também o almoço lá na empresa, é.
Não tem né? lugar, Não né? tem Não tem lugar. lugar. O que importa é a gente estar falando sobre esse assunto. E é muito legal quando tu traz, Cláudia, a questão de poder falar para encorajar, para levar adiante, porque hoje também, quando a gente fala em doação de órgãos, a primeira coisa que muitas pessoas remetem é a morte, né? E aí a gente ouvir a tua história e falar também um pouquinho mais das possibilidades de doação em vida também é abrir outros caminhos e enxergar novas possibilidades, né. Então, com certeza, a tua história junto com o teu filho e toda a tua família, porque a gente entende que esse suporte fez toda a diferença, elas vão inspirar muitas pessoas, né, a gente não tem dúvidas disso, assim. Então, o quão potente é a gente poder levar essa história para mais espaços, né. Seja no almoço da família, seja no almoço da empresa, seja na conversa de bar, por que não, né? Certamente, certamente. Porque eu acho que é isso, assim, quando a gente tem um monte de transplantado caminhando por aí, né. Uns trabalhando, uns em casa, mas é uma comunidade enorme de pessoas. Nem todo mundo, deseja fazer disso uma bandeira, né. Tem gente que quer esquecer, que viveu dias tão difíceis que: "Bom, agora eu transplantei, já basta todo dia eu ter que tomar meus remédio, de resto eu não quero ficar me lembrando o tempo todo", né. Porque cada um é um e vive essa experiência de uma maneira muito singular, assim, né. Mas aqueles que conseguem, que gostam e que querem falar, o nosso objetivo ele principalmente eu acho que é isso, assim, é mostrar para quem tá aí listo ou para quem recém transplantou, porque os primeiros tempos não são fáceis, assim. A gente fica feliz porque a gente teve a oportunidade, mas é um tratamento, tu toma medicação todos os dias, no começo tu tem um pós-operatório difícil, aquele, órgão novo ele precisa de um tempo para se acostumar na casinha nova dele, então isso traz umas fragilidades pra gente, assim, primeiro, segundo ano do transplante. E aonde que essas pessoas vão se agarrar? Se o entorno delas vive uma vida normal, né, então às vezes é compartilhando essas experiências nos grupos de WhatsApp que a gente tem, alguns encontros que a gente faz, que as pessoas: "Ah, é assim, olha vai dar certo, a fulana é transplantada há tantos anos, né, o ciclano já tá nessa caminhada, olha como ele tá", tem gente que engravida, tem gente que casa, né, é tantas coisas que vêm, assim, depois disso, que quando a pessoa materializa isso, né, ou mesmo aquela família que tá ali em condição de poder doar, se ela tem uma história, se ela consegue entender: "Ah, tem uma cara". A Cláudia, ela pode cuidar dos filhos dela, porque alguém disse sim, né. O Pedro tá lá podendo fazer a vida dele, porque alguém disse sim. Então, se a família doadora consegue ter também porque o que que vai motivar, né, eu vou esperar mais tempo para poder enterrar o meu ente querido, é todo um processo, assim. E eu fui visitar minha tia no hospital, quando a morte cefálica foi detectada e ela estava então esperando pra captação dos órgãos, né. A pessoa tá viva, gurias, ela tá é como se ela estivesse dormindo, ela tá quentinha, ela tá respirando, entende. Então eu fico pensando, e se eu como mãe tivesse o meu filho lá? Se tu não tem esclarecimento, se tu não entende do que se trata, o que que vai fazer essa família dizer sim, né? Então acho que histórias como a de todo transplantado que consegue dizer assim: "Uma vida se foi, mas a minha tá aqui", talvez seja o único motivo pelo qual tu te interessa em fazer isso. E é por isso que é isso que leva dá um nome ao nosso podcast também, né, porque a Perfeito. gente entende que a doação é sobre vida, né, é a tua chance de seguir vivendo e é a chance daquela família também dizer sim e aquele ente querido perpetuar a sua vida no corpo de outra pessoa, né, é uma oportunidade, por isso que a gente diz que a vida continua, né, porque Exatamente. entendemos dessa forma. E Cláudia, além, é claro, da questão da saúde, né, desta nova vida, não é sobrevida, né, desta nova vida que tu alcançou depois do transplante, da mudança da ideia do Franco, da carreira que ele ia seguir, o que mais mudou na vida de vocês depois do transplante? Sabe que um dia eu estava conversando com uma das médicas que me acompanha sobre isso, e eu disse pra ela: Não tem como a gente não se transformar depois de tudo isso que acontece". E ela me disse que há pessoas que passam por não só uma situação de transplante, mas uma situação muito séria, assim, e sobrevive, e não muda nada.
né? Tem gente que às vezes até se ressente e passa a viver pior, assim, fica ressentido porque aquilo aconteceu, enfim, né? Então, às vezes a gente pensa, todo mundo sai melhor ou transformado, né? E ela me chamou a atenção, ela me disse, não, isso não é todo mundo que consegue, né? Fazer do seu limão aí uma limonada, né? A nossa vida, de forma geral, assim, eu acho que mais a minha do que a do meu marido, ou mesmo o Franco, por exemplo, às vezes as pessoas convidam ele para uma entrevista como essa, né, enfim, e ele vai, mas um dia ele me disse assim: "Mãe, eu não gosto muito porque eu não doei pra ti pra ficar dizendo para as pessoas que eu fiz isso", ele falou. Foi uma Não coisa é por um muito mérito, né? não, isso que ele diz, né, então ele Uhum. diz: "É difícil, porque às vezes as pessoas acham que tu fez pra" e não é, ele disse: "Não tem que ver com isso, assim, né". E bom, ele teve toda essa questão que eu acho que foi decisivo para o futuro profissional dele, eu acho que isso dá uma outra perspectiva assim, como Vivência, sujeito, né? assim, é uma questão importante. E para ele que vai ser médico, eu acho que tá do outro lado, assim, é uma experiência que te humaniza muito, assim, né. Agora para mim, Cláudia, né, assim, a minha vida se transformou muito, especialmente porque, eh, bom, eu sou uma psicanalista, eu acho que a minha profissão me ajudou muito, assim, uma compreensão que também não sei se todo mundo teria, mas a forma como eu vivencio a minha profissão eu acho que isso sempre me ajudou bastante, assim, sabe, me dava um suporte, assim, para uma série de coisas que eu podia compreender, além de sentir, assim, né. Eu acho que isso me favoreceu muito. Mas eu aprendi de uma maneira, hum, muito viva, assim, é que a gente tem muitos limites, enquanto ser humano, assim, e que a gente, não é dono da nossa própria casa, digamos assim, nesse sentido, assim, que tem coisas que não estão sobre a tua escolha, né, e que elas vão chegar para ti, e que tu tem que vivê-las e entender, assim, que a vida ela é viva, e que tu não é senhor dela. Né. Eu acho que essa foi uma experiência que eu vivi muito em carne viva, assim, e que me fez, ter que aprender a lidar comigo de outra maneira, me tornou, assim, um pouco mais tolerante com certas coisas, menos apressada, entende, assim, então, a minha experiência foi essa, assim, né. Às vezes eu tô lá deitada na minha cama e tem uma árvore, muito bonita, assim, na janela do meu quarto, assim, e às vezes eu olho, assim, e eu tenho vontade de chorar, pela beleza daquilo, assim, sabe. Eu acho que, tu entende a tua vida, muito mais como uma coisa, é um privilégio, assim. Entende? Para mim é um privilégio estar viva, né, então às vezes eu olho nos olhos dos meus filhos, assim, do meu marido e eu sinto uma coisa que eu acho que se completou muito mais, assim, de antes, assim, sabe, de entender que aquilo não é banal. É o meu cotidiano, mas que aquilo é muito especial, entende? Então, assim, de tu fazer, eh, às vezes, assim, do almoço de segunda-feira, sabe, uma coisinha um pouco diferente, assim, de tu botar aquela mesa com um capricho, porque bom, é muito legal a gente estar aqui É junto numa mais um dia que segunda-feira. nós estamos Isso. juntos, Pra né? mim, Cláudia, eu acho que não é pra todo mundo, mas, pra mim, assim, o sentido da vida ele se potencializou, assim, sabe, me toca de uma maneira muito especial, muito especial. Incrível. Que história, né? Como não nos É, emocionarmos com não. isso, não sentir um pouquinho dessa tua energia, dessa tua vida, de verdade. Eu acho que é isso. Pra mim, hoje, transborda a vida aqui nesse momento. E a gente só pode te agradecer, Cláudia. Nossa, é emoção e isso é tão intenso pra ti que não tem como não respingar na gente. Então, muito obrigada. De coração mesmo. A gente te ouve e a gente também agradece por É, estarmos aqui, né? exato. Pra gente também é um privilégio poder ouvir, né, essa história e sentir que, poxa, um dia numa segunda-feira, numa terça, numa quarta, seja o dia que for, né, a gente tá podendo compartilhar essa história com mais pessoas e levar essa vida adiante, né? E
Pra gente ir encerrando, né, todo esse depoimento que já foi incrível, eu gostaria de te pedir, assim, se tu pudesse deixar um recado para as pessoas que estão nos acompanhando, né, que estão nos assistindo ou estão nos ouvindo, que recado que seria esse? Bom, então, antes de deixar um recado, eu queria agradecer a iniciativa, né, da Unicred de olhar para isso, assim, porque a gente pensa: "Bom, qual é o interesse de uma empresa, né, de estar olhando para essa causa, assim, né, e não estar só pensando no seu crescimento, nos seus lucros, enfim, né". Então eu acho que quando a gente tem pessoas como vocês, como a empresa que vocês estão representando, que olha para isso, sem nunca ter vivido isso, porque não é a Cláudia que já passou por isso, eu acho isso muito bacana, assim, me sinto muito, disponível, assim, para trabalhar junto e para colaborar nesse sentido. Então eu queria agradecer, porque eu acho que é uma iniciativa, hã, ainda rara, mas muito importante, assim, porque se a gente chega no ouvido de uma família que em algum momento, atravessar uma situação difícil como essa e tiver em posição de ter que dizer sim, né, à doação de órgãos, assim, e se essa família lembrar: "Ai, eu escutei", se todo esse podcast atingir uma família, é bastante coisa, porque nenhuma vida tem preço, né, nenhuma vida tem preço. E eu acho que o meu recado ele caminha um pouco nesse sentido, assim, né, de dizer que qualquer pessoa que tiver a oportunidade de conversar com outra pessoa e de trabalhar em prol da ampliação dessa consciência, vai ajudar muito, porque o número de doações que a gente tem, ele não é o suficiente para o número de pessoas que a gente tem em lista, né. E o Brasil, tem um dos sistemas de transplantes mais seguro do mundo, né, e ele é amplo, a gente tem muita coisa para melhorar, a gente pode melhorar, né. A gente ainda precisa contar muito com o Estado, muito ainda, embora, o SUS esteja do nosso lado, assim, eu transplantei pelo SUS, né. Mas enquanto política, enquanto estrutura, a gente tem muito para avançar ainda. Agora, não adianta a gente ter a melhor estrutura do mundo se a gente não tiver pessoas que se abram para dizer sim, né, a nossa família vai ser doadora. Então eu acho que é isso, sabe, se qualquer pessoa, esteja ela em que posição tiver, tendo passado ou não por isso, mas se ela puder dizer isto para alguém, né, eu acho que valeu a pena aí a nossa conversa de hoje. Que assim seja. Muito obrigada, Cláudia, por compartilhar conosco essa história. Que a gente tenha aí mais sims pela vida, né? Exatamente, por mais sims. É isso aí. Ficamos por aqui com esse episódio de hoje, cheio de emoção, cheio de vida. Siga acompanhando os episódios completos aí no YouTube e no Spotify da Unicred Porto Alegre. E a gente te espera no próximo episódio. É.